palavra do Senhor nessa manhã? Já aproveitando que a igreja já está de pé, para abrir a palavra do Senhor no Evangelho de São Mateus, capítulo 14, versículo 25. Aleluia, uma manhã especial, uma manhã que Deus está aqui, uma manhã a qual nós sentimos a presença de Deus de uma maneira que eu sinto Deus do nosso lado, do nosso ladinho aqui nessa manhã. Então eu falo para os irmãos, aquele que trouxe o playback da adoração, continue ligado, porque o nosso Jesus está aqui nessa manhã para receber nossa adoração, nosso louvor, e esse playback não pode ser desligado, porque quando ele está, tem festa, onde ele está, devemos prestar louvores ao nosso Deus, amém, irmãos? Aleluia. Vamos estar lendo nessa manhã aqui no Evangelho de São Mateus, capítulo 14, versículo 25, vamos estar lendo o 25, o 26 e o 27, aleluias. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Na quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus a eles, andando por sobre o mar, e os discípulos, vendo o caminhar por sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma. Aleluias. E gritaram com medo. Jesus, porém, imediatamente lhe disse: tende bom ânimo, sou eu, não temas. Aleluias. Irmãos, vamos voltar a ler aqui o versículo 26. Assustaram-se, dizendo: é um fantasma, é um fantasma. Até aqui, irmãos, podeis assentar. Nessa manhã, irmão, especial, essa manhã maravilhosa, a qual Deus nos proporciona, para estar na casa de Deus. Aleluia. Eu estava pensando sobre superstição. Quanto tempo tem a superstição? Nós que vivemos no Brasil, nós que somos brasileiros, um país a qual praticamente todo mundo tem uma superstição. Aquela nação, aquele povo, aquela cultura, que é um país que tem várias culturas. A gente ali tem a cultura da sexta-feira 13. Quando chega a sexta-feira 13, o pessoal fica todo mundo já com medo. Tem a superstição do gato preto. Tem a superstição da aranha. Diz que não pode matar uma aranha porque traz infelicidade. Também tem o trevo de 4 folhas. Quanta superstição que existe naquele país. E quando eu olho para a palavra do Senhor, eu vejo que a superstição começou há muito tempo atrás. A superstição é uma coisa que vem de muito e muito tempo atrás, que nem eu fico vendo, né? Muitas vezes lá, se você não... Muitos levantam da cama, tem que pôr um pé direito primeiro. Tantos hábitos, tanto costume, e eu pensei, o que é superstição? Superstição não é simplesmente uma crença ou uma noção sem base na razão e no conhecimento. Qualquer coisa que te leva a você crer em alguma coisa que não é uma crença, qualquer coisa que nos faz crer em uma coisa que não seja Deus, se torna superstição. Tudo aquilo que te faz ter um hábito que não seja de Deus é uma superstição. E quando a gente tem uma superstição, o que a gente está fazendo? Normalmente está adorando a outros deuses. Eu acredito que todo mundo, por uma hora ou outra, teve esse problema. Mas quando eu vejo a palavra de Deus, que eu vejo aqui que a superstição nasceu há muito tempo atrás. Eu estava vendo alguns livros aqui no Egito. No Egito, alguns sábios escreveram alguns livros que falavam sobre a superstição naquele tempo. Eles escreveram o livro dos mortos. Eles falavam que existe um espírito que trazia maldição. Falava de algum espírito que trazia maldade, alguma coisa que viesse perturbar a gente. Imagina, então quer dizer que a superstição começou há muito e muito tempo atrás. Agora eu fico pensando, o que pode nos trazer mal? O que pode nos fazer o mal quando a gente tem Jesus? Quando nós andamos com Ele? E eu comecei a ver que aquele livro que foi escrito falava que existia uma força espiritual tão grande que quando a pessoa morria, poderia vir buscar outra. Vários tipos de superstição. Aí eu também vou lá para o tempo judaico, por sua vez, atribuir a sua própria vontade
seu próprio caminho, acabou se tornando escravo da superstição, por sua própria vontade ou por seu próprio desejo, ou muitas vezes coisa que aprendeu com o passado, com os parentes, com os vizinhos, com os amigos. Normalmente isso vinha do passado. E muitas vezes era uma coisa que trazia bem. Por exemplo, tem gente que usa, eu vou usar tal camisa que me traz sorte, eu vou usar um sapato, eu não posso sair de casa sem antes fazer alguma coisa, cada um tem a sua. Eu mesmo, por algum tempo, por muito tempo, tudo que eu ia fazer, eu colocava a letra 13. E era uma coisa tão tremenda, irmãos, era uma coisa tão tremenda. Eu ia comprar uma passagem, nunca escolhi passagem. Quando eu chegava, dava uma olhada na poltrona, não acredito, poltrona 13. Isso aconteceu praticamente por mais de 20 anos, desde quando eu nasci. Eu vinha com isso na cabeça. Até eu lembro quando eu fiz um canal no YouTube e coloquei Osmarzinho 13. Tudo era 13. Então, era uma superstição. Acho que todo mundo, por algum motivo, por algum momento, teve a superstição. E eu estava vendo no tempo judaico, eles também tinham a sua superstição. Tinha uma superstição que algumas pessoas saíam de casa, eles tinham que carregar um prego. Eles tinham que ter um prego no bolso. Eles carregavam um prego, diz que aquele prego dava sorte. Por exemplo, uma mulher, quando estava grávida, muitas vezes sabendo que aquele filho poderia ser mulher, ela tinha na cabeça que se ela todo dia fosse no mar naquele tempo e começasse a falar o nome da criança, poderia ser que aquela criança se tornasse homem. E ali eles iam no mar e começavam a gritar, falava e fazia aquilo como se alguma coisa pudesse mudar a situação, mudar o momento, mudar as coisas que vinham acontecendo. E quantas vezes nós se pegamos nisso, sendo servo de Deus? E eu vendo, diz que também tinha as mulheres que muitas vezes, quando estava amamentando, aí o leite começava a diminuir, que é uma coisa normal. O que elas faziam? Amarravam a mamona em uma linha e jogavam no mar. Para ela, na cabeça dela, aquilo poderia fazer ela ter mais leite. Aquilo poderia reverter uma situação. Sendo que nós que somos cristãos sabemos que a única coisa que muda uma situação, a única coisa que muda a situação é Deus. Aqui também fala que as noivas, depois que casavam, pegavam joias, colocavam no bolso, andava pela cidade. Diz que elas andavam para quê? Para trazer, para que saísse toda maldição, que viesse riqueza, que trazesse sorte. Quantas coisas naquele tempo já havia? Quanto tempo naquele tempo já havia? Quantas coisas havia e muitas coisas até hoje existem, principalmente no nosso tempo. Nós que vivemos num país a qual eles não reconhecem Deus como Deus, reconhecem Buda. E quanto tempo isso não vem? Quanto tempo o povo se tornava escravo? Agora, uma coisa que me chamou a atenção, que quando Jesus veio para destruir e quebrar tudo isso que existia, tudo quanto é maldição, tudo quanto era coisa que escravizava o povo, Jesus veio para destruir. Se fala também que naquele tempo tinha uma tradição que quando as pessoas iam tomar um vinho em uma festa pública, eles nunca tomavam o vinho que parasse. Tipo, eles tomavam ou um copo, ou 3, ou 5, nunca em números pares. Tudo que eles faziam tinha que terminar em ímpar. Mas quando observa a palavra de Deus, que quando Jesus chega para quebrar isso, interessante que quando Jesus ele veio nesse mundo, ele veio para quebrar todo o protocolo, tudo quanto é maldição. Ele veio realmente para uma coisa, para nos libertar. Aí ele começa chamando os discípulos. De 2 em 2. Quando ele vai ressuscitar Lázaro, ele poderia ter chegado no terceiro dia, ou no primeiro, para ser ali eficiente, né? Jesus chega no 4º dia e ressuscita Lázaro. Eu imagino que para aquele tempo isso foi uma coisa, gente, ele chama de 2 em 2, não pode chamar de 2 em 2. Isso é uma maldição, isso não pode. Número par é uma maldição para o nosso tempo. E ele começa a chamar de 2 em 2. E quando eu começo a observar que a primeira festa, aquela festa que a mãe dele foi convidada, aí ele chega ali, falta o quê? Falta vinho. Na palavra do Senhor fala que tinha 6 talhas de vinho. Ele transformou em 6 talhas de vinho água. Então ali ele quebra todo o protocolo que existia.
E eu também andei observando que naquele tempo de Jesus existia eles falavam que era o inimigo das nossas almas, o inimigo das nossas almas, a qual nós reconhecemos até hoje. Um deles era Dibuque. Eles falavam muito nesse Deus. Eles falavam que esse Deus Dibuque, o que acontecia com ele? Esse Deus Dibuque, quando ele chegava perto de uma pessoa, ele trazia-se um desejo forte da pessoa morrer. Ele trazia um desejo forte de destruição. A primeira coisa que ela pensava: eu vou morrer. Todo mundo que sentia esse desejo, esse medo, esse pânico, era através desse Deus Dibuque. Eles falavam: existe um Deus por nome Dibuque, ele vem, atormenta as pessoas, deixa a pessoa desorientada, até a pessoa pensar em morrer, só pensava em morte. Então, quando eu venho para os nossos dias hoje, eu começo a ver que muitos mal que acontecem hoje é um mal que acontece lá atrás, é um mal que vem de longe. E também tinha um outro, um tal de Abisou, um nome mais ou menos igual a esse, Abisou. Esse era o inimigo das nossas almas, a qual ele tinha o intuito de que, quando tinha uma mulher grávida, ele vinha para destruir aquela gravidez, desde o começo até o fim, ou para matar enquanto estava no ventre. Em todo o tempo, quando tinha uma mulher grávida, eles falavam: toma cuidado com o inimigo, que tem o nome de Abisou. E aquilo ali perturbava as mulheres, perturbava todo o povo que estava ali. Aquelas mulheres ficavam atormentadas. Então eram esses dois inimigos das nossas almas. Esse que colocava aquele desejo de morte, desejo, medo, aquele tormento. E aquele que mesmo a mulher estando grávida, colocava aquele medo, colocava aquele tormento: vou perder meu filho, vou perder meu filho. E a gente vê isso até hoje. Gente, quantas pessoas estão preocupadas, muitas vezes, com a criança no ventre? O que vai ser? E muitos diziam que depois que nascesse, enquanto estava ali, recém-nascido, ele poderia ali recolher aquela criança. Irmãos, mas o nosso Jesus, quando ele veio para quebrar tudo. Ele veio para quebrar tudo isso e para nos libertar de tudo quanto é coisa. E uma coisa que me chamou muita atenção foi que nesse dia quando nós lemos essa passagem, na quarta vigília da noite, e eu pensei: por que quarta vigília da noite? Por que quarta vigília da noite? E eu andei observando aquele tempo. Existia 4 vigílias. Uma começava das 6 da manhã. Das 6 da manhã e ia até as 9. Então dividia a noite praticamente em 4. Então a quarta vigília era das 3 da manhã às 6 da manhã. Aquela noite era uma noite fria, uma noite sombria. Imagino eu naquele lugar, eu que tenho muito medo de água, principalmente muita água. Eu comecei a observar os discípulos naquele lugar. E comecei a observar que naquele dia foi um dia a qual Jesus escolheu para ensinar. Você volta um pouquinho no contexto dessa palavra, o que você vê? Você vê que naquele mesmo dia Jesus estava ensinando ali no Mar da Galileia. Jesus estava ensinando e chegou um ponto que faltou pão. Um dos discípulos chega em Jesus e pega e fala: mestre, dispensa esse povo que acabou o pão. E naquele dia Jesus faz uma multiplicação de pão. Jesus faz algo que o povo nunca tinha visto. Ali começava o que? Jesus ensinar. Irmãos, uma coisa que eu tenho aprendido com a palavra de Deus e no caminhar de Deus: não existe nada que acontece na vida de um cristão sem um propósito. Tudo tem um propósito. Nesse dia, o propósito de Cristo começou naquele momento a qual Jesus começou a ensinar. Olha aqui o que eu faço. Eu não deixo o meu povo passar fome. Eu não deixo o meu povo voltar para casa com a barriga vazia. Eu não deixo o meu povo voltar passando necessidade. E naquele momento Jesus faz o quê? Jesus faz uma multiplicação que deixa todo mundo de boca aberta. Imagina você sustentar uma multidão que era aproximadamente de 5.000 pessoas, com 5 pães e 3 peixinhos. Foi um dia a qual todo mundo viu a glória de Deus naquele lugar. Principalmente os discípulos que andavam com ele, os discípulos que escolheu, eu vou andar com ele. Ele vai ser o meu mestre. Naquele dia Jesus falou assim: então hoje, nesse dia, começa a aprender, começa a olhar como eu faço as coisas. E terminando aquele dia, depois de tantas coisas ter acontecido, Jesus manda com que eles vá para o outro lado. Que eles fossem para o outro lado da margem.
Interessante, irmão, uma coisa que eu aprendo muito com a palavra de Deus. Eu tento procurar alguma vírgula no ministério de Jesus. Alguma coisa que pudesse, de alguma maneira, dar uma desviadinha. Mas quando eu observo a palavra de Deus, é uma coisa que me deixa tão maravilhado com Deus, que quando Jesus começa a ensinar, Ele ensina, vive, momento a momento. Depois daquela multiplicação de tudo feito, gente, é hora da gente fazer um churrasco, comemorar. Interessante que Jesus não faz isso. Jesus não abaixa a guarda. O que Jesus vai fazer? Jesus pega e fala para os discípulos: vai para o outro lado da margem. E o que Jesus vai fazer, irmãos? Jesus vai orar. Jesus vai orar. Jesus vai ter o seu tempo, o seu momento para falar com Deus. E uma coisa que me chama muita atenção: sendo Deus, Ele tirava esse momento. Depois de tantas coisas, tantas maravilhas, o que ele faz? Eu vou orar. Irmãos, isso é um ensinamento profundo para as nossas vidas. Não existe um momento para nós abaixar a guarda de forma alguma. Depois das bênçãos de Deus em nossas vidas, depois de um dia maravilhoso, principalmente hoje, um domingo. Irmãos, eu não sei os irmãos, mas essa semana para mim foi difícil. Toda semana é difícil, mas quando eu chego no domingo eu falo: graças a Deus, mais um domingo o Senhor me deu, mais um domingo para me adorar Ele. Então eu vou para a igreja, vou adorar Ele. Por que eu vou adorar a Deus, irmãos? Porque mais uma semana Ele me deu de vitória. Essa semana eu tive uma experiência, acho que foi na quinta-feira. Chega o meu pastor e fala: você viu? Soltaram outra bomba lá. Irmãos, naquele momento, sabe o que me deu vontade de fazer? Me deu vontade de dar um glória bem alto, sabe por quê? Porque naquele momento eu vi que eu estava vivo. Glória a Deus. Naquele momento eu vi que se tivesse acontecido alguma coisa, eu estava vivo, eu estava ali. Então, é um motivo a mais da gente poder glorificar e exaltar a Deus. Cada minuto que você passou por uma luta, agradece a Deus porque você passou pela luta. Deu um terremoto, você dá uma olhada: opa, eu estou respirando. É motivo, é momento de adorar a Deus. Então o que a gente faz? Nossa vida tem que ser uma vida diariamente de agradecer a Ele. E o que mostra aqui que Jesus, depois daquele dia cansativo, vai orar, vai falar com o mestre. E a palavra de Deus fala que os discípulos foi atravessar para o outro lado. Interessante que, pelo que eu vi, era uma distância longa, mais ou menos 12 quilômetros, fala na palavra, 12 quilômetros, imagina um lago de 12 quilômetros. Irmãos, eu não queria estar no lugar desse, hein? Eu confesso. Pode ser no calor, no frio, eu preferia ficar na beirada. Mas os discípulos, como eles obedeciam a ordem de Jesus, eles atravessaram. A sorte que naquele barco tinha pessoa que era pescador, pessoa que conhecia a área, pessoa que conhecia do ambiente. Tinha pescador ali, tinha Pedro, né? Tinha praticamente pessoa que não ia ficar assombrado. Mas na palavra de Deus fala que ao decorrer ali, aqui fala que no meio do mar fala que de repente eles dão uma olhada e vê um vulto vindo em direção a eles. Irmãos, por algum momento na sua vida está tudo bem, está tudo tranquilo, você dá uma olhada e vê um vulto. Irmãos, na minha vida de vez em quando acontece isso. As coisas parecem estar andando tão bem, eu dou uma analisada para a gente, o que está acontecendo. Era principalmente naquele momento que eu acho que não vai acontecer nada de errado. E foi o que aconteceu com os discípulos. Eles dão uma olhada e vê um vulto vindo na direção deles. Eles pegam, dão uma olhada. Interessante, é uma coisa que eu fico impressionado e maravilhado com essa palavra. Que o que mostra aqui, que até nesse dia, aqueles discípulos não estavam libertos da superstição. Que até aquele dia, aqueles discípulos também estavam aprisionados por aquela maldição que era a superstição. Porque o que fala na palavra que tinha inimigo das nossas almas, que era com o nome de Buque, e outro, Abizu. Então quer dizer, irmãos, que tudo que vem nos desviar, que seja o foco de Deus, é o inimigo das nossas almas. O que a gente tem colocado, muitas vezes, para dar sorte em nossas vidas? A calça que a gente usa, levantar com o pé direito, qualquer coisa dessa que a gente faz, qualquer dessas coisas que você coloca como sorte da sua vida, até mesmo essa palavra: hoje eu dei sorte. Nossa, hoje eu dei uma sorte. Passou um carro de frente ao meu assim, ó, quase que bate. Irmãos, você está tirando a glória de Deus.
Nesse momento, você está desfocando na glória de Deus. E o inimigo não vem nada nas nossas almas do que para nos desviar das coisas de Deus, para nos tirar do foco que é Deus. Tudo que acontece na vida do cristão é simplesmente para glorificar a Deus, para que o nome de Deus seja glorificado. E o que aconteceu nesse dia foi assim. Aqui nos mostra que os discípulos estavam também aprisionados. Até nesse dia, eles estavam aprisionados. Aqui não fala que na minha Bíblia aqui está falando que os discípulos gritavam de medo. Eles gritavam de medo. Até então eu pensei, Pedro gritou de medo. Não, aqui falou que os discípulos, eles gritaram. E eu comecei a observar na história desse tempo o que acontecia. Que eles falam que nesse tempo também ali naquele mar, no mar tinha uma maldição. Uma que eles falavam que era uma superstição. Que superstição? Que todas aquelas vidas, porque a gente sabe, a gente que viaja, as estradas, a pessoa fala assim, essa estrada é perigosa. Então, as estradas que eles tinham para viajar era o mar. E eles falam que o mar, muitas vezes dava aqueles vendaval, que nem acontece muitas vezes, aqueles ventos inesperados, e acontecia, o barco virava e muitas vezes as vidas vinham a morrer ali. E muitas vezes a pessoa morria e ficava ali. E tinha uma superstição que falava o quê? Que aquelas pessoas que morriam ali ficavam aprisionadas ali. Aquelas vidas que morriam no mar ficavam aprisionadas. E que quando via um vento forte no mar, o que acontecia? Aquele vento era para quê? Para que viesse derrubar um outro barco e aquelas almas que estavam aprisionadas ali pudessem vir recolher. E falava, se nós morremos e estamos aqui, então eu vou buscar mais. Alguém já viu falar alguma coisa sobre isso? Na minha cidade mesmo tem um dito na cidade. Eu moro em Goiânia, e entre Goiânia, eu vou para Nova Veneza. Só que entre Goiânia e Nova Veneza tem um trevo, que vai para uma cidade com o nome de Brasa Grandes. Todos falam que naquele trevo existe uma mulher de branco. E o interessante é que sempre acontece acidente ali. Mas só que quando eu fui lá, eu andei observando, eu tenho que ir naquele lugar para mim andar e observar o que acontece ali. O que eu observei foi o seguinte, é que a estrada vem na altura, aí ela baixa de uma vez e dá no trevo. O que acontece? As pessoas que vai entrar no trevo, muitas vezes entra distraído, o trevo aparece de uma vez. Não é que existe uma mulher de branco. E naquele mar também existia isso. O que acontece? O mar se vira, o vento se revolta e derruba o barco e leva as almas, porque aquelas vidas que estão aprisionadas ali, não quer ficar sozinha. Como ele foi preso, ele também quer ficar. Interessante, irmãos, que na minha cidade, as pessoas quando dá meia-noite, a gente nota neles, muitos que falam que tem coragem, evita de passar naquele trevo depois da meia-noite. Então, em tudo não passa de uma superstição, algo que o inimigo coloca para atormentar, para pôr medo nas pessoas. E o que a palavra de Deus me diz, que naquele dia os discípulos estavam ali e começaram a gritar, começaram a gritar desesperado. Interessante que o grito que eles dão foi o grito que me chamou a atenção. É um fantasma. Porque muitas vezes, irmão, a gente olha para a luta, você pensa assim, eu acho que aquele gordinho vai soltar uma bomba no Japão, né? Pode morrer. Muitas vezes a gente pensa, pode ser. Interessante que eu lendo essa frase aqui, eles não colocam vírgula, eles colocam, é um fantasma. Ali eles já colocam um título, é um fantasma. É um fantasma. Mas o interessante, irmãos, que na nossa vida, quando a gente pensa que é um fantasma, quando a gente pensa que não tem mais jeito, assim, agora já era. Agora já eras. Aí chega o nosso Jesus, Todo-Poderoso, que fez o céu e a terra, o Filho do Todo-Poderoso. Ele chega e fala, tem de bom ânimo, sou eu, não temas. Aleluia. Irmãos, quando nós estamos passando por uma tempestade, quando você fala, agora não tem jeito, meu Deus. Quando usando o dicionário goiano, agora a vaca foi pro brejo, agora já era. Os irmãos riam, mas falou, por que a vaca vai para o brejo? Porque quando a vaca vai para o brejo, irmãos, como é barro e ela é pesada, quanto mais ela tenta sair, mais ela afunda. É por esse motivo, lá em Goiás se usa muito esse termo, esse é um dicionário goiano. Então eu imagino que naquele momento, os discípulos não tinham para onde correr. Quando eles dão uma olhada, eles falam, gente, agora já era. É um espírito de alguém que morreu e veio buscar a gente, ele veio nos recolher. Eu imagino que Pedro fala para outro e fala assim, agora já era, agora eles vão nos pegar. Irmãos, nem parece que aquele que participou da multiplicação dos pães durante o dia, nem parece.
Eles que estavam cheios do poder, alegre e feliz com Deus e falando verdadeiramente Ele é Deus, verdadeiramente Ele é Deus. E naquele momento quem vinha na direção dele, não vinha outro, era o Todo-Poderoso, era Jesus em pessoa, estava ali. E eles falam, é um fantasma, é um fantasma. Irmãos, se está vindo algum problema na sua vida, se você dá uma olhada e fala, esse eu não passo, esse é um fantasma da minha vida, desse problema eu não saio. Irmãos, se esse problema chegou na sua vida até agora, foi porque Deus permitiu para que você visse a glória dele. Aleluia. Se esse problema chegou na sua vida, foi para você ver o tamanho que ele é, foi para você saber o Deus que você tem. Interessante que quando chegam os problemas na nossa vida, certeza, irmão, a maioria das vezes, por mais que nós somos crentes, por mais que nós estemos na casa do Senhor, a primeira coisa que a gente pensa é em desistir e ver que os problemas é muito grande. Mas quando ele chega, é permissão de Deus, é Deus tentando nos ensinar alguma coisa do outro lado do mar. Você vai ter que contar dessa viagem, alguma coisa. Quando passar esse problema, você vai poder falar depois alguma coisa. Não existe coisa que acontece na vida do cristão que não tem um propósito. Não existe nada, irmão, nada que acontece que não tem um propósito. Interessante que quando eles falam é um fantasma, eles estão dando um título para o nosso Jesus, o poderoso, o nosso Deus. Eles estão dando um título para ele, que esse título seria incapaz dele ter na vida. Esse título dele ser um fantasma, será que teria alguma possibilidade dele ser fantasma? Não teria nenhuma. E eu andei observando por que Jesus jamais poderia ser um fantasma. Irmãos, Jesus nunca pode ser um fantasma por um motivo. Por mais que nós tenhamos medo, aqui na palavra Deus fala que quando ele chegou, ele acalmou o mar. Que quando ele chega, ele nos encoraja. Interessante que a primeira coisa que acontece quando chega Jesus em nossa vida, que ele nunca pode ser um fantasma. Uma das coisas que me deixou maravilhado, olhando esse versículo, é que quando ele chega e fala para Pedro, não temas, sou eu. O que aconteceu com Pedro? Pedro quis até ele. Interessante, quando eu estava observando essa palavra, porque aqui fala que Pedro andou 6 passos, Pedro deu uns passos, e foi até ali, e entre os passos ele se afunda. Agora uma coisa que me deixou muito maravilhado, é que aqui fala que ele estava no meio do mar. Então, se era no meio de 12 quilômetros, eu imagino Jesus, depois daquele dia que ele fez aqueles milagres, depois daquele dia que ele tinha feito tantas maravilhas, ter falado com o Pai, falado com o Todo-Poderoso, eu imagino Jesus falou assim, eu vou lá nos meus discípulos, agora eu vou ver como que está ali as coisas, eu vou ali acompanhar eles. Quando ele chega, eu comecei a observar Jesus andando 12 quilômetros, então Jesus andou pelo menos 6 quilômetros. Imagina Jesus andando por cima da água, 6 quilômetros, com passo firme. Imagina o Deus que você e que eu sirvo, irmãos. Eu acredito que na palavra de Deus, até hoje só existe depois de quantos anos escrito? Porque essa palavra é verdade. Irmãos, quantos livros bonitos, aqueles que as pessoas lêem, livros, filmes, que passam 1 ano, 2 anos e ele morre. Quanto tempo tem a palavra de Deus? Quanto tempo aconteceu esse episódio? Aqui fala que Jesus estava no meio do mar e veio andando. Quando eu começo a observar o Todo-Poderoso, nosso Jesus, aquele que veio para nos libertar de superstição, libertar de tudo que o inimigo tem preparado para nós, porque a palavra de Deus fala que o inimigo não veio para outras coisas, irmão, para matar, para roubar e destruir. Ele não veio para outras coisas. Quando você vê que na sua vida pode ter uma destruição, é ele. É morte, é ele. Tudo, matar, roubar e destruir. Nossa, eu tive uma perda. E quando você vê que essa perda é uma perda que te machucou, foi ele. Irmãos, a nossa luta nessa terra aqui, enquanto nós estiver aqui, é todo dia. E nós muitas vezes pensamos, nossa luta é contra pessoas. A nossa luta é espirituais. A nossa luta é espiritual, irmãos. Interessante que muitas vezes eu observo a situação, até pessoas que falam alguma coisa, ali eu não vejo pessoa. Hoje eu não consigo ver uma pessoa. Quando uma pessoa me maltrata ou fala alguma coisa que me machuca, irmãos, não vê pessoas. Essa luta sua não é contra elas, é contra o inimigo que trabalha dia e noite para matar, roubar e destruir a sua alma. Roubar, matar e destruir a minha alma. Ele vive dia e noite para nos destruir.
E aqui na palavra de Deus mostra que Pedro, quando ele olha para Jesus, ele se empolga, é o mestre, eu vou até ele. Naquele momento ele se sente motivado, irmãos. Quando você vê que é Jesus que está diante do seu barco, a primeira coisa que vai dar em você, naquele momento ele vai, vamos, automaticamente, por mais que você está sem força, mas você fala, eu vou até Jesus. Então por que Jesus jamais poderia ser um fantasma? Porque Jesus, aonde ele chega, ele põe o medo para ir embora. Aonde ele chega, o medo não fica. Aonde ele chega, dá coragem. Irmãos, eu vou contar um testemunho que aconteceu comigo essa semana. Nós estávamos conversando agora ali na porta ali. Eu não sabia desse caso. Graças a Deus. Essa semana eu estava trabalhando, como foi uma semana que a gente estava fazendo um material muito ruim. E eu queria manter uma certa quantidade para não desfalcar muito do final do dia. Então o que eu comecei a fazer? Eu que levantava 5 horas para começar a trabalhar, eu comecei a levantar meia-noite. Aí 1 hora da manhã eu estava no meu trabalho. Quando eu chego naquela fábrica, para quem conhece, vê que é um lugar meio assim assustador. À noite, assombrado mesmo. Ali é um lugar, se a pessoa tiver medo, ali fica com medo. Irmão, eu chegava cantando. Eu cheguei naquele lugar ali, eu não contei isso para ninguém, irmãos. Não contei isso para ninguém. Eu não vou contar para ninguém não, porque vai que a pessoa pensa que eu tenho medo, né? Mas o que acontece ali? Eu estou sempre cantando. Eu sozinho, e a pessoa que ia chegar um pouco depois de mim não chegou. E eu estava ali, vendo para cá, vendo para lá. Do nada, irmãos, me deu um arrepio. Do nada eu arrepiei. Quando eu arrepiei, eu falei, esse arrepio não é normal. Isso não é normal. Na hora eu comecei a orar. Falei, Pai, tenha misericórdia de mim. Pai. E naquele momento eu lembrei de 2 louvores. Eu lembro quando eu era jovem, eu sempre andava com um rapaz e ele cantava um hino assim. E naquele momento eu senti que aquele vento era um vento da morte. E eu lembro que naquele louvor que aquele jovem cantava comigo, ele cantava assim: está ventando forte, é o vento da morte, mas Deus é a minha sorte, não me deixará morrer. Ele é o lírio dos vales, a rosa de Saron, o escolhido dos bilhares, romper da Magedon. Eu só sei, irmão, quando eu terminei de cantar esse hino, eu já estava chorando. Eu já estava sentindo a presença de Deus. Aquele arrepio foi para bem longe. E eu comecei a orar e expulsar em nome de Jesus. E eu gosto de cantar muito louvor, que é o Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Irmãos, isso vai me trazendo tanta alegria. Nós não temos, irmãos, nós que servimos a Deus, nós não temos de que ter medo. Nós não temos motivo de nada que nos aprisiona. Irmãos, naquele momento, eu vou ser sincero com os irmãos. Se eu não tivesse a fé que eu tenho em Deus, e saber que por mais que venha um vento forte, mas que Deus é aquele que nos sustenta através de qualquer situação, do vento, da morte, de qualquer coisa, eu vou ser sincero, irmãos. Se eu não tivesse essa fé, e se Deus não tivesse comigo, eu tinha ido embora. Irmãos, e com a gente isso acontece todo dia. Será que é porque nós estamos na igreja? Eu agora sou cristão, agora eu estou na casa do Senhor, agora eu sirvo a Deus. Nós estamos, por causa disso, isso não acontece. Não, nós não estamos sujeitos a isso, não. O inimigo trabalha dia e noite para nos atormentar. Ele trabalha dia e noite para nos tirar do foco. Mas nós temos Jesus no barco. Como ele falou aqui, tem de bom ânimo, sou eu, não temas. Quando você ouve essa voz que ele fala, não temas, sou eu sou o teu Deus. Irmãos, acabou tudo. Naquele momento eu comecei a glorificar. Eu só sei que até o sono, irmão, que eu glorifiquei da 1h da manhã até quando todo mundo chegando. Só sei que quando todo mundo estava chegando, eu estava indo embora. Deus é bom demais, Deus é bom, Deus é maravilhoso. Então, naquele momento que você está com medo, e eu vou te falar, eu não me lembrava de ter sentido aquela sensação antes. Mas graças a Deus, nós servimos um Jesus que atravessa o mar, chega até no meio, só para te falar, não temas. Tenha bom ânimo, não tema, sou eu. Irmãos, e esse Jesus está nessa manhã. Ele está aqui nessa manhã. E eu também observando por que Jesus, de forma alguma, de maneira alguma, ele poderia ser um fantasma. Os discípulos falavam que
naquele lugar tinha uma superstição. O medo deles é que as almas que estavam aprisionadas no mar poderia vir, tipo, matar eles, recolher eles. Mas Jesus que fez o mar, Jesus jamais ele poderá ser preso por aquilo que ele fez. Aí você fala, mas quem fez foi Deus. Pai, Filho e Espírito Santo é um só. Então eu falo com todos, ele conhecia aquele lugar porque desde o início ele já estava ali. Desde o início que ele estava ali. Então o mar, de forma alguma, ele não poderia, Jesus não poderia ser o fantasma, porque Jesus é maior que o mar. Jesus, é o mar. Jesus não é do mar, mas o mar é de Jesus. O sol é a mesma coisa. Jesus, o sol também é a mesma coisa, irmãos. Quem fez o sol? Nada pode. Jesus é maior que tudo. E uma coisa que me chamou a atenção quando eu estava observando isso, é que muitas vezes, quando a gente está na nossa caminhada, a gente tem que observar uma coisa: o que é que tem nos aprisionado? O que é que tem aprisionado? Irmãos, tudo aquilo que aprisiona o Filho de Deus, tudo que aprisiona um crente, ele tem que repreender. Por exemplo, no Brasil eu via muito isso. Hoje eu não posso sair de casa porque aquele cara que me vendeu aquele tapete vai passar na rua. Irmãos, nós somos crente, nós somos diferentes. O crente tem que ser diferente. Nada pode aprisionar um crente, nada pode aprisionar. Eu não posso fazer isso porque isso está me aprisionando. Nada pode nos aprisionar. Você sabe por que não pode? Porque Jesus é maior que tudo. Jesus, quando ele veio para nos dar autoridade também. Jesus, quando ele veio para tirar tudo. O que tem nos aprisionado? Irmãos, isso não tem poder na sua vida. Isso não tem poder na minha vida. Porque quem te fez é maior que tudo isso. Quem te fez, ele tem autoridade para expulsar isso em nome de Jesus. Como nós estávamos falando sobre trabalho. Irmãos, uma vez eu ouvi falar assim, que o crente não pode querer ser melhor que ninguém. Irmãos, eu desconcordo. O crente tem que ser, em todo quanto é área, ele tem que ser melhor. Não chegar lá e falar, aqui eu sou o bambambam. Não é assim, irmãos. Ele tem que agir como melhor. Interessante que eu já observei. Eu vi um gari trabalhando na rua. Interessante que quando era um gari, todo mundo tratava ele como um presidente. A paz do Senhor, irmão. Isso que é respeito, porque ele é crente. Irmão, a pessoa quando ele aceita Jesus, ele tem que ser respeitado. Claro, nós temos que dar o respeito. Uma coisa que eu sonho aqui no Japão, nós estávamos falando aqui ontem. Uma coisa que eu sonho, isso vai acontecer em nome de Jesus. Quando eu for buscar emprego e falar assim, eu sou crente, isso ser um dos principais currículos do crente. Põe no meu currículo aí. Eu não sei muito bem Nihongo não, mas eu quero trabalhar e sou crente. É crente? Então eu vou te pegar. Irmãos, nós nascemos para ser diferente nesse mundo. Não ser diferente aqui, mas em toda situação. Porque quem nos deu, quem nós serve, quem nós se prova diante dele, é maior que o mar, maior que o sol, maior que a lua. Ele é dono de tudo. E nós vamos ficar aprisionados em coisa pequena, em coisa que muitas vezes a gente fala, não, mas por isso não pode. Então, Deus nos dá autoridade, a partir do momento que nós serve Ele, de ser grande com Ele também. Nós somos filhos dele. Eu lembro quando eu vinha no serviço, me veio na cabeça, eu não sou o dono, mas eu sou o filho do dono. E eu lembro uma vez que eu vim da fábrica cantando lá aqui, eu não sou o dono, mas sou filho do dono. Só sei que nesse dia me veio tanta letra que eu acho que eu tivesse parado aquele dia para escrever, eu tinha saído do hino. Só que aí, o que aconteceu? Eu só tirei essa parte. Eu não sou o dono, mas eu sou filho do dono. Irmão, nós podemos não ser muita coisa perante o mundo, perante o que eles veem, mas perante Deus, eu me sinto grande, sabe por quê? Porque Deus nos dá autoridade, nós somos filhos de Deus, nós servemos a Ele. E outra coisa que eu observei que nós temos que observar na vida de Jesus. Por que Jesus não pode ser um fantasma? Isso me alegrou muito, irmãos. Jesus não pode ser um fantasma, porque fantasma só habita em casa abandonada. Você pode ter certeza, você nunca vai chegar numa casa que tem luz. Imagina uma casa toda bonita, né? Uma casa que tem luz, você dá uma olhada, tem os aparelhos de som ligados, você fala, nossa, ali tem um fantasma. Eu nunca vi isso. Normalmente quando eu vejo falar que tem um fantasma, no Brasil, aqui no Japão, quando você vê aquelas casas que está com folha, eu falo assim, nossa, ali deve morar uns fantasmas. Você sabe por que Jesus não pode ser um fantasma? Ele nunca vai abandonar em casa abandonada. Por isso que Ele escolheu eu e você. Ele nos escolheu para habitar dentro do nosso coração.
Ele nos escolheu para estar morando todo dia dentro de nós. Jamais ele pode ser um fantasma, porque ele escolhe pessoas vivas, pessoas com atitude, pessoas para fazer a obra. É por isso que no culto desse aqui, quando a gente começa a louvar a Deus, a gente dá vontade de gritar, exaltar o nome de Deus. Por quê? Porque nós temos vida, nós não somos casa abandonada. E quem vive em nós é o Todo-Poderoso, é Deus. É Ele que nos dá força para acordar, levantar e ficar todo dia. Eu andei observando um testemunho da pessoa. Ele disse que estava no aeroporto. Ele comprou um livro e começou naquele momento comparar o livro com a Bíblia. Porque o crente, irmãos, o crente é assim. O crente, aonde ele chega, ele está lendo a Bíblia. Eu ando assim. Eu paro o carro e estou lendo alguma coisa da Bíblia, algum texto. Isso é uma coisa que eu acho que automaticamente já vem. Ou é um louvor, eu estou ali. E aquele jovem falou que estava na mesma situação. Ele comprou um folheto e estava lendo. Enquanto ele lia e comparava com a Bíblia, chegou uma pessoa e falou assim: você é crente? Ele falou assim: graças a Deus, eu sirvo a Deus. Por quê? Você não tem vergonha de ser crente? Aquela pessoa falou assim: eu vergonha? Não, para mim é uma honra. É uma honra ser crente. E você? Eu sou espírita. Você não tem vergonha de ser crente? Repetiu o crente: você não tem vergonha de ser crente? Falou: não. Por que eu teria vergonha? Falou assim: sabe por quê? Se eu hoje resolvesse pegar um buquê de flores e mandar para o seu Jesus, você disse que adora, o que resolveu os seus problemas. O meu, eu mandaria para lá para Paris, no cemitério tal, eu mandaria um buquê de flor. Irmãos, quando eu vi o testemunho dele falando, ele falou assim: jamais eu poderia mandar um buquê de flores. Se eu fosse mandar um buquê de flores para o meu Deus, para Jesus, que é o que morreu, um buquê não serviria. Deveria ser pelo menos 4 buquês. 4 buquês? Pô, o meu só quer um. Pô, não, o meu precisa de 4, porque ele não mora no lugar só. Pô, mas aonde seu Deus mora? Ele mora no céu. Todo momento ele está no céu olhando para nós. Pô, mas qual o outro lugar que ele mora? Outro lugar? Na palavra de Deus. Toda vez que eu abro a palavra de Deus e começo a meditar, eu vejo Deus falar comigo de uma forma tremenda. É uma coisa que ajuda meu dia. É uma coisa que eu vejo que é essencial. É como nós cantamos: é o ar que eu respiro. Nós precisamos. É o ar que nós precisamos. É o ar que nós necessitamos para viver. É o que? É Deus. E nada mais a palavra de Deus. Todo dia a gente pega a palavra de Deus, a gente está falando com Deus. Falou: então, foi de outro lugar. Mas aonde é outro lugar? Foi outro lugar. É dentro da igreja, quando reúne o povo para adorar Ele. Ali está Jesus também, pronto para ouvir nossa adoração, pronto para receber nosso louvor. Toda vez que eu vou na igreja, eu sinto a presença de Deus. Alguém sentiu a presença de Deus aqui dessa manhã? Alguém sentiu a presença do nosso Jesus poderoso aqui hoje? Então quer dizer que Ele está aqui, está no céu, está aqui e também está na palavra de Deus. E Ele falou assim: mas agora me fala onde Ele está também. Ele falou assim: eu te falo, Ele está aqui agora. Ele mora aqui no meu coração. Então, se eu fosse mandar um buquê de flor, pelo menos 4 buquês, pelo menos, seria no céu, seria na palavra de Deus, porque Ele mora na palavra de Deus, seria dentro da igreja e seria no meu coração. E me fala, quantas igrejas tem nesse momento? Muitas vezes as pessoas estão de vigília, as pessoas estão orando, Ele está ali recebendo. Ele falou: meu Deus, não precisava de um buquê, meu Deus precisava de um mínimo 4. Então nosso Jesus jamais poderia ser um fantasma, irmãos, como disseram os discípulos com medo aqui, porque o nosso Jesus, aonde Ele está, Ele não habita em casa abandonada. Naquele momento que você sentir que não tem ninguém do seu lado, eu não sei se você já sentiu assim, muitas vezes a pessoa sente: eu estou aqui sozinho, meu Deus, eu estou numa situação que não tem mais jeito. Irmãos, você não é casa abandonada. Quem te escolheu é aquele que ocupa todo o espaço. Aleluia. É aquele que te dá tudo o que você precisa. Ele não só ocupa os espaços, como te dá tudo que você precisa. Ele está aqui nessa manhã, irmãos. Ele está aqui e a presença dele é tão real que eu falo assim: obrigado, meu Deus. Porque quando a gente começa a olhar para nós, eu começo a olhar para mim, eu começo a ver minha vida como espelho. Eu falo: jamais. Mas aí ele chega, como eu vejo aqui no versículo 32 desse mesmo capítulo. Entrando ambos no barco, o vento cessou. Nesse momento aqui eu vejo o tanto que Deus é poderoso. Aqui passou por uma turbulência.
chamaram Jesus de fantasma, mas bastou uma coisa só: Jesus entrar no barco. Quando Jesus entra no barco, tudo cessa. Então o que acontece, irmãos? Nosso Jesus, por mais que somos falhos e fracos, Ele vai estar sempre ali. Ele vai estar sempre ocupando o espaço que é dele. Então, irmãos, uma coisa que me chamou a atenção também: o que tem ocupado os nossos espaços na nossa vida? Irmãos, não adianta. Eu acho que todos nós, eu principalmente, eu luto dia e noite, mas sempre tem alguma coisinha que eu dou uma olhada. Alguma coisa tentando ocupar o espaço de Deus. Alguma coisa tentando ocupar aquele espaço. Irmãos, só que tem uma coisa: a melhor coisa é você ter visão do céu. Quando isso acontece, na hora vem para não, isso não é de Deus. Irmãos, muitas vezes as coisas não é nem uma coisa que você fala assim, isso é pecado, mas você tomou o lugar de Deus. E isso é a coisa que, porque o espaço que Deus quer ocupar na nossa vida é aquele espaço que casa vazia não fica. Ele quer tomar conta do espaço que é dele. E outra coisa que, a última coisa que eu quero falar, a última coisa que eu quero dizer, por que Jesus jamais pode ser um fantasma. Jesus não pode ser um fantasma, porque um fantasma precisa estar morto. Um fantasma precisa estar morto. Como dizia aquele espírita, que aquela pessoa que ele adorava ele precisava dar um buquê lá naquele cemitério. Conosco é a mesma coisa, irmãos. Quando a gente começa a observar o nosso dia, por que você vê esses budistas? Você chega na igreja do budista, aonde eles adoram, eles estão tudo ali adorando, cabecinha carrapada e fazendo aquele barulho. Depende da igreja, depende de onde eles adoram, depende do espírita. Eles começam, ficam em silêncio, sabe? Eles ficam em silêncio para ver se chama a atenção daquele pensa falar com ele, precisa de ouvir a mensagem. Você sabe por que eles têm que fazer assim? Porque a sepultura deles está cheia. Porque aonde a sepultura deles está cheia, os deuses a qual o mundo adora, a sepultura está cheia. Mas Jesus, depois de tudo que ele passou nessa terra, ele morreu. Mas no terceiro dia ele ressuscitou. Eu fico imaginando os católicos, imaginando, vamos celebrar a missa de sétimo dia de Jesus. Aí no terceiro dia, ele ressuscita. Aí ele quebra mais um. Aí ele ressuscita. Eles já estariam atrasados. Irmãos, Jesus jamais pode ser um fantasma, como diz aqui, porque um fantasma, para ser fantasma, precisa estar morto. E Jesus está vivo. Jesus está vivo, escolheu você, para que nessa manhã viesse adorar. Agora você imagina se nós hoje estivéssemos aqui, falasse, nossa, o nosso Jesus também está morto. Será que teria alguém aqui? Essa palavra aqui é viva, porque Jesus morreu e ressuscitou no quarto dia, por um motivo, para que nós viéssemos adorar Ele. E aonde e que Ele faz? Ele vem num dia como esse hoje aqui, para ouvir nossa voz. E você sabe por que muitas vezes a igreja faz o barulho que faz? Eu já ouvi muita crítica de crente já. Porque, nossa, por que acontece que crente faz barulho? Será que crente pensa que Deus é surdo? Essa é uma das frases que eu escutei demais. Irmão, você sabe por que crente faz muito barulho? É porque o nosso Deus, Ele está vivo. Ele está aqui ouvindo tudo o que está acontecendo. Ele que nos acompanha no nosso trabalho. É Ele que acompanha o nosso caminhar da fábrica. Ele que acompanha quando a gente vai e vem. Ele nos acompanha quando a gente abre a porta. Até quando a gente acorda de manhã e fala assim, hoje tem culto. Hoje tem culto. Ele está ali. O nosso Deus, ele jamais poderia ser um fantasma, porque o nosso Deus precisa ser. Porque um fantasma, para ser fantasma, precisa estar morto. A sorte da humanidade hoje, a sorte até desse povo japonês, é que nosso Jesus não está morto. É por isso que nessa manhã Ele nos escolheu para estar aqui, adorando a Ele, estando diante da presença dEle. Irmãos, quantas vezes nós chegamos na casa do Senhor, nós chegamos só o pó, como diz, só o pó. Aí quando nós chegamos aqui, Ele já está na porta nos esperando ali, e fala para nós assim, hoje é o dia, já estava te esperando. Já estava com saudade de ouvir seu louvor, sua adoração. Quantas vezes isso acontece? Aí você fala, não, mas eu vim no culto na quarta-feira. Irmãos, Ele espera para receber o seu louvor e adoração. Ele espera para receber nós estar aqui na casa dEle. Ele não nos fez com outro propósito. Então, que a melhor coisa que nós faz é que nós temos uma oportunidade na casa de Deus. E o mais interessante que eu achei também nessa passagem, achei muito interessante, que depois que Pedro atravessa, que Pedro tenta dar os passos, Pedro tenta caminhar,
Ali Pedro começa a olhar para as ondas, que é o que acontece conosco. Ele começa a olhar para um lado, começa a olhar para o outro, e começa a afundar. Ele começa a afundar naquele lugar. Interessante, irmãos, que quando eu começo a observar Jesus, fez um milagre tão grande ali um dia antes, né? Jesus vem caminhando, fala com ele, aí ele fala, opa, eu vou até o tal mestre. E no decorrer daquele espaço ele começa a afundar. O que eu achei interessante, que mesmo a gente vendo Jesus, nós falando assim, agora eu vou, Jesus, agora eu vou, eu estou te vendo, agora eu vou, e eu afundo. O que eu achei interessante, que Jesus poderia ter muitas vezes desprezado esse discípulo. Irmãos, será que se fosse nós, com a paciência que nós existe hoje, muitas vezes nós não temos paciência com as almas, e pregar e falar de Deus, porque você falou, a pessoa deu uma mal palavra, será o que nós teríamos feito na situação? Mas Jesus não era um fantasma, e nem aquele que veio para matar e destruir. Jesus simplesmente entra no barco com eles, e dá uma nova oportunidade. E Deus começou a falar, por mais que você olhe a adversidade, por mais que você olhe a dificuldade, e muitas vezes não me reconhece como Jesus, e me vê como fantasma dos seus problemas, das dificuldades, daquelas lutas, por mais que você vê isso, eu vou entrar no seu barco. Basta que a gente, como foi cantado aqui, basta que a gente resolva fazer um novo compromisso, fazer um propósito com Ele. O que eu acho mais maravilhoso em Jesus é por Ele ser Jesus, Ele está todo dia nos dando uma nova oportunidade, nos dando uma nova visão, nos mostrando um novo horizonte. E eu quero dizer, irmãos, hoje Jesus está dando para nós uma oportunidade de estar adorando, engrandecendo o nome dEle. E que nessa manhã, que fica gravado, Jesus não pode ser um fantasma, porque Ele é maior que o mar. Jesus não pode ser um fantasma, porque Ele não habita em casa abandonada. Deus, ele não habita em casa abandonada e nem abandona aquele que Ele escolhe. E nem abandona aquele que Ele escolhe. E Jesus também não pode ser um fantasma, que para ser fantasma precisa estar morto. E nosso Jesus morreu, mas ressuscitou no terceiro dia e está aqui nessa manhã. Amém, irmãos? E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.